quando você pensa muito numa pessoa e de repente essa pessoa manda mensagem pra você? Ou você tá vendo vídeos aleatórios no YouTube e de repente você encontra um que parece que tá sendo feito pra você? Isso se chama basicamente sincronicidade. E eu acredito que essa sincronicidade, ou melhor, coincidência, ela é um meio de mostrar que você tá no caminho certo, no caminho que você precisa seguir em determinada jornada da sua vida, sabe? É como se fosse uma confirmação daquilo que você vem pensado há muito tempo, porque assim, tem coisas que a gente pensa muito e que não faz sentido. Às vezes é só coisa da nossa cabeça. Mas tem outras que a gente vai pensando, e que talvez seja um ponto em que a gente precisa prestar mais atenção. Vou dar o exemplo de algo que aconteceu comigo hoje. Ultimamente, eu tenho pensado muito sobre focar mais no caminho da espiritualidade, estar mais conectada, né? Não é de hoje esse pensamento, eu venho cultivando isso há muito tempo. E depois de uma sincronicidade muito forte que eu tive em Koh Phangan, no sul da Tailândia, conheci uma pessoa, uma grande amiga, que é muito amiga minha até hoje, me revelou assim várias coisas sobre a minha vida, e aquilo foi um choque e ao mesmo tempo, eu não sei explicar, uma confirmação de tudo aquilo que eu tava vivendo, de tudo aquilo que eu tava sentindo, mas eu não sabia traduzir, sabe? E ela veio, chegou na minha vida traduzindo aquilo que eu já tava sentindo dentro de mim, mas parecia meio confuso. E desde esse acontecimento, eu tenho buscado cada vez mais me conectar e estudar assuntos que antes eu só ficava na vontade, mas não ia, sabe, pra prática. E aí eu comecei a ler livros, assistir conteúdos de pessoas que passaram por esse período, né, de chamadas, digamos assim. Só que assim, essa caminhada se tornou um pouco solitária, porque desde que eu comecei a mergulhar mais na espiritualidade, eu senti uma solidão muito grande. É como se eu estivesse morrendo para renascer. E essa nova Ana Paula, que tá nascendo, ela é muito diferente da Ana Paula do passado. Então eu acabei me desconectando com muitas pessoas e por um momento eu senti que havia algo de errado comigo. Do tipo, nossa, eu era uma pessoa tão sociável, eu falava com todo mundo, tinha sempre muitos amigos e agora eu tô assim, sem minha vida social. Eu acabei ficando um pouco triste com isso e um pouco frustrada também. Mas por outro lado, eu me senti muito apoiada porque eu tenho meu namorado comigo e ele me apoia sempre e diz que isso é uma fase que quando a gente tá se tornando melhor, a gente passa por transformações, né? Algumas pessoas vão embora para outras novas chegarem. Só que essas novas pessoas não chegam assim, de repente. Primeiro você precisa passar pelo processo da limpeza, né? E aí, desde que eu cheguei em Bali, eu comecei a perceber que, na verdade, não é que eu tô sozinha, não é que eu não sou mais uma pessoa sociável, que eu nunca mais vou ter amigos. A verdade é que não é tão fácil hoje em dia você encontrar pessoas onde você consegue ter conversas profundas sobre a vida. E eu acredito que eu tô nessa fase. Eu não consigo mais manter contato com alguém que fica ali só no superficial, sabe? E não julgo cada um na sua jornada, mas eu tô buscando mais por essa profundidade. Falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, transformações. É engraçado porque se eu for falar isso com qualquer um que não esteja neste caminho, né, vai achar que eu sou um ET. Eu até brinco com essa minha amiga de Koh Phangan, que ela é minha amiga dos assuntos ET, porque se alguém vê a gente conversando, vai achar que a gente é doida, porque a gente entra em cada assunto assim, sabe? Que muitas pessoas pensam que a gente não tá batendo bem da cabeça. Enfim, aí aqui em Bali eu cheguei nessa conclusão e eu parei pra pensar e falei pra mim mesma, é isso que eu quero. Não que eu não vá mais me abrir pras pessoas. Tem muitas pessoas legais que eu conheci aqui e tal, mas se for pra me conectar com alguém, que seja alguém que eu consiga realmente ter esses assuntos profundos. Eu quero muito fazer novas amizades assim, sabe? Pessoas que me puxam pra esse caminho que eu tô querendo muito seguir. E aí, quando foi 3 dias atrás,
Eu tava na praia com meu sogro, jantando e vendo o pôr do sol. E ele é fotógrafo. E ele sempre para as pessoas, pergunta o nome delas, pede pra tirar foto e tal. E aí a gente parou perto de uma chinesa. E ele pediu pra tirar foto dela, e a gente começou a conversar. E eu senti, assim, uma energia muito leve, sabe? Uma pessoa muito amigável. Parecia estar muito plena, muito bem ali com ela mesma. E aquilo me chamou a atenção. E aí a gente começou a conversar. E eu perguntei onde ela tava morando. E ela disse que tava morando bem perto aqui da onde eu tô, tipo, pertíssimo mesmo. E eu falei, cara, vamos tomar um café. Gostei de te conhecer, você é muito simpática e tal. E aí a gente trocou o WhatsApp. E beleza. Aí quando foi hoje, a gente marcou um café. A gente se encontrou e conversa vai, conversa vem, e a gente chegou no tema de espiritualidade. E aí ela começou a me contar a história da vida dela. Eu não vou contar aqui, né, porque é uma história pessoal, mas pra vocês entenderem o ponto. Ela falou que desde a pandemia ela se tornou outra pessoa, porque ela passou por muitas transformações e começou nesse caminho da espiritualidade. E ela começou a falar do quanto foi solitário essa caminhada, que ela sentia que não tinha ninguém com quem ela pudesse compartilhar as coisas que ela estava vivendo, mas que foi uma fase necessária, sabe? Foi uma fase difícil, um pouco frustrante, mas que depois que ela simplesmente parou de escapar desse chamado e começou a aceitar essa transformação, a vida aos poucos foi abrindo a porta para ela, para novos caminhos, digamos assim. E que hoje ela se sente uma pessoa muito melhor, tanto com os outros quanto com ela mesma. E que hoje ela tem as pessoas com quem ela pode compartilhar esses assuntos mais profundos. E que mesmo quando ela não tem essas pessoas por perto, ela se sente bem estando em sua própria companhia. E naquele momento eu só prestava atenção no que ela estava falando e nossa, que doideira é essa? Porque eu tava pensando justamente sobre esses assuntos ontem, porque é o que eu tô passando nesse último ano. E de repente eu conheço uma mulher aleatória que marca um café comigo e começa a me falar isso. Exatamente descrevendo o que eu tô passando agora. E aí eu concluí que, se isso não é uma sincronicidade, eu não sei o que é. Na verdade, eu acredito que isso seja uma confirmação de que eu tô sim no caminho certo. E isso me mostrou também que o caminho certo não necessariamente vai ser cheio de flores, também vão ter dores. Só que a diferença é que agora não tem uma tentativa de escapar, sabe? Ah, eu tô triste, eu vou beber. Ah, eu tô triste, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa pra poder escapar daquele sentimento frustrante que eu tô tendo. Nessa fase de agora, não tem alternativa. Ou eu escolho encarar e passar por essa transformação, ou vai continuar sendo confuso, vai continuar sendo frustrante, vai continuar sendo doloroso. A dor vai vir, sim ou sim, mas você escolhe quanto tempo vai durar. E eu falo isso porque nos meus primeiros dias aqui, eu tava sentindo, assim, um vazio, sabe? Como se a vida não fizesse sentido nenhum. E pra mim, o vazio é a pior sensação, pior e melhor. Vou te explicar o porquê. Pior porque a gente não sente tristeza, não sente felicidade, não sente nada. Só sente um buraco que a gente não sabe com que preencher esse buraco. E era exatamente isso que eu tava sentindo. E eu pensava muitas vezes em, tá, o que eu vou fazer agora? Eu não conseguia pensar em planos pro futuro, eu só tinha o meu agora ali. E eu não conseguia ver nada, sabe? Era como se eu estivesse passando num caminho cheio de neblina, onde eu não pudesse ver nada, onde tudo tava confuso, tudo tava travado e eu tivesse presa ali, me perguntando, tá, eu cheguei até aqui, tô buscando me conectar mais, mas e agora? O que eu preciso fazer? Não sei, tô perdida, sabe? E aí, na nossa conversa, essa mulher me falou que no caminho da neblina em que ela tava passando, foi a fase em que ela aprendeu mais na vida dela. E aquilo me deu um insight muito importante, porque é exatamente nessa fase da vida em que a gente aprende mais. Quando a gente não tá tentando preencher buracos com coisas superficiais, mas sim aceitando aquele vazio
e aprendendo a lidar com ele. Ou melhor, preenchê-lo de uma forma saudável, cuidando de si mesmo, se dando amor, meditando, seja lá o que for, mas de uma forma saudável, de uma forma que te nutra verdadeiramente e não algo que vai te dar aquela sensação de preenchimento e depois o buraco tá maior do que antes. E depois dessa conversa, algo dentro de mim mudou bastante e me fez mudar a perspectiva de tudo que eu venho sentindo durante esses dias, sabe? E eu fiquei pensando em como a vida trabalha de maneiras misteriosas para que a gente consiga seguir ali no fluxo, sabe? Só que às vezes as coisas acontecem nos mínimos detalhes e a gente tem que estar atento, porque se a gente não tá atento, as coisas podem passar assim, ó, e você nem perceber. E é por isso que cada vez mais eu tenho buscado estar mais atenta para poder prestar atenção nas sincronicidades que a vida vem me trazendo. E hoje eu tô com um sentimento de muita gratidão, assim, por ter conhecido essa mulher, uma pessoa muito legal, muito leve, sabe? Aquele tipo de pessoa que você tá perto e você se sente bem. Ela é esse tipo de pessoa. E é quem eu quero ter mais contato por mais tempo, sabe? Uma pessoa que eu quero sentar por horas e horas e ouvir o que ela tem pra falar. Porque às vezes é isso, a gente tem que sentar e só escutar, mais nada. Hoje eu percebi o quanto eu preciso agradecer mais, que apesar de estar nessa caminhada aí da espiritualidade, eu ainda caio nos momentos de sombra, de reclamação, de achar que a minha vida não tá boa o suficiente. E não, na verdade, eu sou muito mais abundante do que eu penso. Eu tenho muito mais coisas do que eu penso. Não me falta nada, eu tenho tudo que eu preciso agora. Enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Não sei como vai ficar depois na hora que eu editar, mas espero que eu tenha sido clara, espero que tenha feito sentido pra você. E no próximo vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa sensação de abundância, porque é algo que eu também venho pensando bastante. Mas não vou compartilhar aqui agora porque eu acredito que eu já soltei informação demais. Mas é isso, se você ficou até o final, muito obrigada. Beijos. Agora são 18h18. Tô indo ver o entardecer. Quer dizer, não sei se vai dar pra ver o sol, né? Porque tá um pouco tarde e também tá um pouco nublado. Mas estar na praia é sempre uma ótima escolha, independente se der pra ver sol ou não. Então, bora ver comigo como o tempo tá hoje. E não é que o sol apareceu. Eu achei que eu não ia ver hoje, gente. Olha, vou mostrar um pouco mais pra vocês. Deixa eu andar um pouquinho mais, porque agora não tô conseguindo ver mais. Bem ali atrás, ó. Deixa eu só passar aqui, que aí vai dar pra ver melhor. Olha isso. Sério. Bom demais morar aqui, né? Dá vontade de ficar pra sempre.